Entrando para nossa live, nosso encontro de terça-feira, o dia que eu aguardo ansiosamente para a gente se encontrar aqui no Instagram, dia que a gente faz a nossa prática. Bem-vinda, prima! O dia que a gente faz a nossa prática de Ho'oponopono. E hoje eu trouxe um assunto que eu acho bem interessante, que algumas pessoas conhecem, né, sobre isso, mas normalmente quem conhece são pessoas ligadas a já as terapias, psicólogos, psiquiatras, e é algo muito interessante que eu até comentei ontem, quando eu entrei na live, que eu fiz uma livezinha rápida ontem, falando das energias, né, da vibração das emoções. Não vou poder me aprofundar muito nele, porque não é o propósito aqui hoje, mas vai dar para vocês terem uma ideia bem interessante de uma coisa chamada escala Hawkins, né, tabela Hawkins ou escala das emoções. Então, se alguém ainda quiser pegar um chazinho, uma água, pra gente ir conversando aqui, tomando juntos, é bom. Pode tomar aguinha depois também que a gente fizer a nossa prática do Ho'oponopono. Quem quiser pode também, né, deixar a aguinha ali e a gente tomar depois que fizer a prática do Ho'oponopono. Pode depois botar um pouquinho na água dos bichinhos, quem tem bichinho. Pode até pôr um pouquinho nas plantas, né, e a gente toma essa aguinha que vai estar energizada ali, né, que a gente vai ter feito a prática do Ho'oponopono. Escala Hawkins. Essa escala, quem fez, tem este nome porque é o sobrenome do médico que pesquisou sobre ela, né, que é o David Hawkins, que é um médico psiquiatra, um cientista, que fez uma pesquisa bem profunda sobre a questão das emoções, ele pesquisava a questão física também das pessoas e tudo. E aí, ele fez então uma escala que vibra de 20, o mínimo é 20, eu não me lembro qual é o máximo, que ela vibra de 20 até, não lembro o número ali, que é a frequência em hertz, tá? Então, 20 é a frequência mais baixa que a gente pode ter, que é a frequência da vergonha. Depois vem a frequência da culpa, depois vem a frequência da apatia, e aí vai subindo, né? Que são frequências baixas. Então, abaixo de 200 são as frequências que são chamadas de força. É como se para viver a gente precisasse fazer um certo esforço, né? Não é para as pessoas que vibram abaixo de 200, e muitas pessoas vibram abaixo de 200. Depois vocês vão olhar lá a tabelinha, vocês vão perceber. Claro que as emoções, a gente tem todas elas, né? Mas o que está se falando é de pessoas que mantêm essa vibração, né? Que normalmente são pessoas que se sentem envergonhadas, que não conseguem fazer as coisas porque têm vergonha, ou pessoas que se sentem predominantemente culpadas, ou pessoas que são muito apáticas, que não têm força para fazer nada e assim por diante, né? Claro que tem momentos que a gente tem vergonha, tem momentos que a gente já teve culpa, tem tudo, né? Mas essa questão é do quanto a gente vibra a nossa média, a nossa vibração normal, digamos, né? Então, é preciso fazer força para sobreviver, né? Como se fosse difícil viver. Então, as pessoas que vibram predominantemente abaixo de 200 estão nesse nível de força, né? Que é de 200 Hz para abaixo de 200 Hz, tá? E ele também percebeu que através dessa questão energética é daí que vem uma questão que às vezes se fala de semelhante atrai semelhante, né? Então, pessoas com vibrações parecidas se atraem naturalmente, se tornam amigas
ou acabam tendo um relacionamento, né? Existem até alguns ditados que acabam tendo a ver com isso, que é aquilo, me diga com quem andas, né? Que eu te direi quem és. Tem uma amiga que brinca sempre, que fala, né, que a assombração sabe para quem aparece, né? Então, é porque a gente atrai as pessoas e as situações, não só pessoas, dentro da vibração que a gente vibra, que a gente está vibrando ali. Então ele percebeu que o semelhante atrai semelhante através de um campo eletromagnético. Então é um assunto assim mais complexo, né, que envolve as questões. Ele era um psiquiatra, mas que envolve muito de física quântica, que é um assunto bem complexo, né? Então não cabe muito falar aqui. Mas o que eu achei que era interessante trazer, porque se fala muito sobre energia, né? Ai, minha energia tá baixa, ai, minha energia tá alta, ai, como elevar os níveis de energia, por que quando a gente tá com a energia baixa, a gente pode interferir até no nosso estado físico, né? Por que tem a ver quando a gente está num estado emocional ruim, daqui a pouco começam a surgir sintomas físicos também, né? As doenças somáticas, a gente fica mais suscetível a pegar alguma doença e assim por diante, porque tudo tá ligado, né? Então, por isso eu achei que era importante a gente conversar sobre isso aqui hoje, o quanto é importante a gente tentar elevar a nossa vibração energética, elevar, a gente se manter numa frequência Hertz de 200 para cima. Então, segundo esse psiquiatra, né, esse cientista, quando a gente atinge 200 Hertz, que com certeza todo mundo que está aqui já atingiu 200 Hz, é quando a gente percebe, é quando é o ponto ele chama de ponto da virada, né? Que é quando a gente percebe, essas pessoas percebem que precisam procurar ajuda, que elas precisam buscar o autoconhecimento, né? Que elas começam a se dar conta da real felicidade, como a gente quais são as coisas realmente importantes, né? E o que é o real estado de felicidade. Então, se vocês estão aqui hoje comigo, né? É porque vocês já atingiram a frequência Hertz de 200, que é quando a gente se dá conta que sim, existem coisas além da comer, trabalhar, pagar conta, dormir, né? Que existem coisas além disso, de que nós somos responsáveis pela vida que nós temos através das nossas ações, das nossas atitudes, e muitas vezes a gente não dá conta de ter uma atitude diferente do que a gente tem, então daí a gente procura ajuda através de autoconhecimento, através das terapias holísticas, através das terapias convencionais, para mudar algumas questões comportamentais, criar novos campos neurais. Então, quando a gente percebe que preciso ir além e sai do papel de vítima, né? Eu sou responsável pelo lugar que eu me encontro e que bom se eu tô bem, mas se eu preciso melhorar em algumas coisas, e a gente normalmente precisa, né? É porque eu já cheguei nesse ponto da virada dos 200 Hz. Eu já percebi que eu posso ir mais, porque só depende de mim, né? E ele também traz, né, essa questão que volta e meia eu falo aqui, que o externo é o reflexo do interno. A gente sempre reverbera, a gente sempre expande, a gente sempre demonstra situações, atitudes, de acordo com coisas que a gente tem dentro, né? Então eu só vou reverberar amor se eu tiver amor próprio, para daí poder amar os outros, como eu falei esses dias numa live, né? Eu vou ser uma pessoa que vou tratar as pessoas bem. Eu só vou tratar as pessoas bem, né? Estando em paz, estando tranquila, se eu estiver bem. No momento que eu tô em paz comigo, eu tô tranquila comigo, eu transmito isso para as outras pessoas também e posso inclusive ajudá-las, se elas quiserem, né? Que elas também fiquem numa situação mais tranquila, mais em paz com elas mesmas. Então, quando a gente entra nos 200 Hz e vai subindo,
que depois vocês vão ver lá na tabela quais são as etapas, a gente tá nos níveis de poder. Olha que lindo isso, né? É muito, muito lindo. Então, quando a gente atinge os 200 Hz, a gente está retomando o nosso poder pessoal. Então, por isso que ele percebeu que de 200 Hz para cima, as pessoas faziam essa virada e entendiam que nós somos responsáveis pela situação que eu me encontro. E eu saio daquele papel de vítima de dizer, ai, mas é porque não sei quem me tratou mal, não sei que quando eu tinha tal idade. Pode ter criado um trauma, não tô diminuindo a dor, não é isso, né? Mas sim, eu tive um trauma numa determinada situação, então eu vou procurar ajuda para sair disso, né? Sair desse emaranhado do trauma, vou procurar recursos para eu conseguir ficar bem com isso, né? Porque quando a gente tá bem, quando a gente tá seguro de quem a gente é, quando a gente já liberou várias crenças limitantes que a gente tem, várias situações que nos prendiam, que nos deixavam tristes, o que o outro pensa da gente, o que o outro vai falar da gente, vai cada vez interferir menos no nosso estado emocional, né? Porque é sempre de dentro para fora. Quando uma pessoa nos trata mal, ele fala muito mais dele, dessa pessoa que foi grosseira, do que de fato o que ela me disse, né? Só que a gente só tem essa clareza quando a gente consegue perceber que eu sou o responsável pelo lugar que eu me encontro, eu sou o responsável por melhorar caso eu queira melhorar, eu sou responsável pelas coisas que eu faço e o outro é responsável pelas coisas que ele faz e que ele diz, né? Então, o que o outro fala a meu respeito começa a perder importância. Né? Então isso é muito interessante porque diz, né, a gente retoma o nosso poder pessoal e essas coisas de fora começam a nos afetar cada vez menos e a gente começa a se fortalecer, sentir confiança na gente mesma. E isso é para tudo, né, gente? As questões familiares, que a gente não, às vezes não pode, né? A gente não escolhe a nossa família, mas a gente escolhe pegar pra gente algumas coisas que não são nossas, né? Então, às vezes, algumas pessoas têm familiares que são pessoas tóxicas, por exemplo, e são pessoas que eu preciso ver de vez em quando, né? Bom, cada vez que eu vou me fortalecendo, essas pessoas vão interferindo menos na minha vida. Elas vão tendo cada vez menos poder de interferir na minha autoestima, né, no meu amor próprio, na minha paz de espírito, né, na minha confiança. Eu começo a perceber. Até tem um postzinho que eu ia postar hoje, acabei não postando, que fala sobre isso, né? Quanto mais eu confio em mim e entendo que eu sou responsável por mim, menos a opinião do outro, menos a validação do outro tem importância, né? Eu não preciso que o outro aprove o que eu faço para eu me sentir validada, né? Eu faço independente de uma outra pessoa concordar ou não, validar ou não, né? A gente muitas vezes fica nesse papel, às vezes até infantil, de ficar esperando que alguém nos valide, que alguém nos veja, que alguém nos admire, né? Mas são pessoas de fora, né? Às vezes um marido, às vezes a mãe, às vezes, sei lá, uma avó, um vô, mas é no momento que a gente começa a tomar esta consciência de que eu sou o responsável pela minha vida, essas validações vão perdendo a importância. E aí não importa se eles vão te valorizar ou não, se eles vão, né? Porque tu entende que tu tá no teu lugar de poder, como diz ali o David Hawkins, né? Então isso é muito interessante. E dentro do Ho'oponopono,
também fala sobre isso, sobre a questão da gente ter esta autorresponsabilidade. Então, quando a gente fala as 4 frases ali do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, eu tô falando para mim mesma, né? Ou eu posso estar falando por algum problema que veio para me mostrar que eu tenho que melhorar numa determinada situação, né? Ou por uma doença que surgiu, que é difícil, eu sei que é difícil a gente fazer essa mudança de pensamento de ai, que legal, fiquei doente. Não, mas entender que se eu fiquei doente, o que que eu fiz, né, consciente ou inconscientemente para ficar doente. E o que que eu preciso mudar para não ficar mais doente, né? E lembrando que antes da gente adoecer o nosso campo físico, nosso corpo físico, a gente já abriu alguns buracos no nosso campo energético, né? Então, por isso também que a gente elevando a vibração das nossas emoções, né? Elevando essa energia, eu tenho menos chance de adoecer meu corpo físico, né? Porque o meu corpo emocional tá equilibrado, isso me blinda de coisas que chegam no meu físico. Tem gente que chama escala das emoções, escala da consciência, né? Normalmente tá como tabela de Hawkins, escala das emoções, coisa assim, mas coloca lá tabela de Hawkins. Eu vou pôr também aqui no meu feed, vou pôr lá no YouTube. Então vamos tomar mais uma aguinha e vamos fazer a nossa prática do Ho'oponopono. Quem tem japamala, pega o seu japamala. Para seguir junto comigo, a gente faz 27 repetições das frases do Ho'oponopono. O japamala tem 108 continhas, mas aqui na live a gente faz só 27 vezes para não ficar muito extenso. Quem não tiver japamala não tem problema, é só seguir aqui comigo falando. E as frases do Ho'oponopono, então, são pra gente limpar essas memórias e essas crenças limitantes, essas memórias que nos colocaram nessas situações desafiadoras. Ou limpar crenças limitantes que a gente tem, né? Que a gente traz não só dessa vida, como de outras, né? E quem não acredita nisso, tudo bem, né? Mas que a gente traz também da nossa árvore genealógica, né? Dos nossos ancestrais, a gente também traz algumas crenças. Então é super bacana a gente estar sempre limpando essas crenças, né? E por isso que é bom também de tomar água depois, porque a água ajuda a limpar, né? A água é o elemento que está ligado às nossas emoções. Por isso que quando a gente tá muito triste, a gente chora, a gente pode fazer xixi, né? Nas calças ali, se a gente ri demais ou se a gente tiver com medo, né? Então, as nossas águas internas, elas estão sempre ligadas às emoções. Então, quando a gente toma água, durante um processo de meditação, também ajuda a ir limpando o nosso campo, tá? Então, vamos pegar os japamalas aí, quem tem japamala. E a gente vai começar, tá? Então, para iniciar, a gente vai colocar os pés no chão, descruza as pernas aí, se alguém tiver com as pernas cruzadas. Descruza os braços, coloca as mãos em cima das pernas, deixa a coluna retinha, pode colocar até uma almofada atrás das costas, que daí a gente fica com a coluna bem reta e fica numa posição confortável, que é importante também estar confortável, né? Então, deixa os pés no chão, apoiados no chão, sentindo ali a terra, nos dando essa estabilidade, essa segurança. E fecha os olhos. Fecha os olhos e respira profundamente, se conecta com aqui e agora. E a gente vai inspirar profundamente. E solta o ar, aproveita, solta os ombros. Inspira de novo. Isso.
do ar, solta o ar pela boca. Pode fazer algum som, deixando esse ar sair bem, esvaziando os pulmões. Libera qualquer tensão que tenha no pescoço. Libera a mandíbula, o maxilar. Libera os ombros. Inspira mais uma vez. Enquanto inspira, conta até 5. E vai segurar o ar nos pulmões, contando até 5 também. E depois solta, contando até 5, soltando o ar pela boca. Então vamos. Inspira. Isso. O ar. Mais uma vez, contando até 5. Inspira. E solta o ar. E a gente vai começar então. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 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 E eu sou muito grata a todas as pessoas que estiveram aqui comigo hoje, que contribuíram muito comigo nessa minha caminhada. Agradeço também as pessoas que vão assistir depois, vai ficar ali no meu feed. E lembrando que me sigam lá no YouTube, que depois eu vou começar a passar minhas lives pra lá. E lá também elas estão em pedacinhos, eu coloquei em pedaços, elas vão ficar longas, elas inteiras, e também vão ficar em pedacinhos para quem prefere assistir em pedaços curtos. Então eu dividi assim por pedaços. E até a próxima terça às 8 horas aqui. Até lá e uma ótima noite para vocês.